A Miriam, já que você já entrou nela, quem é essa mulher? De onde ela veio? Como é que vocês conheceram ela? Ó, segundo uma amiga minha, eu conheci ela pessoalmente. Só que há muitos anos, bem antes da minha mãe pegar a Valícia para criar. Que é a Só que eu não Miriam, lembrava Miriam dela. Aparecida Siqueira, né? Isso. Aí ela, como tem um distrito chamado Ibitiúva, ali de Pitangueiras, então ali todo mundo conhece todo mundo. O que acontece em Pitangueiras? Antigamente, Pitangueiras tinha muito corte de cana. Então vinha, quem tinha terreno fazia, tipo assim, no mesmo Arrendava. terreno, várias casinhas. E a Miriam morava numa casa, acho que dava uns 6 quarteirões da casa da minha mãe. E ela viu a Valícia no portão de casa. Só que na época do crime, o que a gente imaginava? Foi até o que saiu na mídia, que elas tinham se conhecido pela rede social, porque a menina que fez as fotos da Valícia é a mesma que fez um ensaio As fotos de de ela gestante da grávida. amiga. Então, só Isso, uma coisa, a Valícia e a Miriam tiveram a mesma fotógrafa, isso, sendo que a porque Valícia realmente e a Miriam a gente ainda vai descobrir. Então, a mesma fotógrafa tinha feito. Teria uma ligação entre isso, mas é real? sim, só que assim, a Cris, ela que é a fotógrafa, ela conhecia a Valícia há muitos anos, porque a Valícia tinha amizade com os filhos dela, entendeu? Então ela deu de presente o ensaio fotográfico. Entendi. Então, na época, a gente achou que a ligação era essa, quando aconteceu tudo o crime, e não era essa a ligação. Aí a Valícia ficava no portão de casa para secar o cabelo. E ali na esquina era a passagem para Miriam ir para casa dela. A casa onde aconteceu, que a Miriam morava, ela morava numa casa de fundo, né? E a dona da casa morava na frente, e essa dona da casa, ela tinha uma neta, também de 15 anos, 16 anos, que também tinha uma bebezinha. Então ela viu as duas no portão de casa conversando, isso a gente ficou sabendo depois, né, do ocorrido e tal. Sim. E ela começou a puxar a informação da Valícia, com quem que a Valícia morava, quem era o pai da criança. Então Então, a só uma coisa, se a menina, casa, então, desculpa, a Miriam morava numa casa, na frente tinha uma mulher que tinha uma neta que também tinha uma bebê. que era a neta dessa mulher, Essa, era amiga da essa Valícia. neta Essa foi a que é ligação. amiga da Valícia e a Miriam passava e via as duas conversando e viu que Viu as duas conversando. a Valícia estava grávida. Isso, aí ela começou a conversar com essa menina, meio que puxando a informação da Valícia. Só que a Mira, ela já planejava um sequestro de uma criança há muito tempo, porque ela sabia que ela era estéril, ela ia nos postinhos todo mês observar as grávidas, tá? Ela observava, ela puxava assunto. Tanto é que a Valícia não foi a primeira vítima dela, a Valícia foi a vítima fatal. Porque chegou uma moça pra gente, depois do ocorrido, e falou assim que a Miriam tinha chamado ela para dar umas roupas de criança. E a menina falou, porque quando tem a imagem assim da casa, é um corredorzinho com um portão aberto, e lá no fundo tinha um corredor fechado, um portão fechado, que dava acesso à casa da Miriam. Então, quando chegou nesse portão fechado, a menina falou que deu um desespero no coração dela, e ela falou que não queria mais as roupas e foi embora. Então, essa menina era para ser a vítima, né? Ela também pegou uma outra moça no posto, conheceu no posto de saúde, e só que a moça não sabia o que era criança. Trocaram o telefone, e essa menina falou que era um menino que ela estava esperando, mas que ela aceitaria as roupas que a Miriam ia dar. Porque ela chegava nas grávidas e falava que ia dar roupa de criança. Essa era a atração. Só que eu acho que ela viu que isso não ia funcionar com a Valícia e ela realmente ela fazia bordado de roupa de criança, sapatinho, tiara, ela realmente ela fazia isso. Ela trabalhava com essas coisas de Essa criança. mulher trabalhava nisso ou ela fazia outras coisas? Isso era um hobby já doente dela? Ela não trabalhava, Beto, ela era sustentada por um amante. Ela era casada e ela tinha um amante há muitos anos, que esse amante sustentava ela e o marido. O marido dela morreu também há pouco tempo atrás.
E esse amante que sustentava. E ela falava que estava grávida desse amante. Ela A minha forja mãe essa chegou, gravidez para esse amante. ela forja O, toda a mari... gravidez, ela faz. o marido dela sabia que era falso a gravidez? Ele dizia que não. Ele dizia que não. Tanto é que na delegacia, na madrugada, porque a Valícia, ela pegou, a Valícia era 5:30 da tarde. A gente só descobriu a morte da Valícia mesmo, a minha mãe, era 11 horas da noite. Porque na cabeça da minha mãe, a Valícia tinha saído e de lá ido para outro lugar. Porque a gente ligava para ela e o telefone estava desligado. E era comum a Só que até Valícia então, não atender ou estar com o telefone desligado ou isso já foi estranho? o telefone. Não, porque então, a gente achou estranho, porque a Valícia não desligava o Tá. telefone. E voltando à parte que minha mãe Tá. chega em casa do hospital. Aí ela fala assim: olha, tia, ela faz coisa de criança. E a Lúcia encomendou um sapato. A Lúcia é a avó da neném, né? A avó paterna. Porque como Ibitiúva é muito pequeno, todo mundo conhece todo mundo. Então a Miriam chegou com uma história falsa de que conhecia a Lúcia, de que conhecia o Sullivan, que era o pai da criança. Falava que a família deles não prestava, que não sei o quê. Começou a inventar toda uma história da parte da família do pai. Aí, na cabeça da Valícia, ela ia buscar o sapato e tirar a foto para mandar para a Lúcia para agradecer. Ela não mandou mensagem para a Lúcia perguntando se ela queria ajudar na escolha do sapato, porque era presente. Aí minha mãe ainda colocou ela dentro de casa. A Miriam? Isso. Sua mãe chega do hospital. Sua mãe chega do hospital, sua irmã tá na portão secando o cabelo e a Miriam tá ali. Estão ali conversando, aí a Miriam já tinha contado toda a história da família do pai da criança, que conhecia, falava mal e tal. Aí minha mãe falou assim: vamos entrar que tá muito quente. E mostrando no celular as coisas que ela fazia. Aí ela falou assim: vamos lá em casa para você escolher, porque é muita coisa para mim carregar. Aí minha mãe falou assim: vamos entrar que tá muito quente. Você quer uma água? Ela falou assim: não quero. Aí a Valícia, minha mãe toda empolgada, falou assim: Valícia, mostra as coisas da neném pra ela, né? Aí a Valícia foi mostrar, ela falou assim: não precisa mostrar nada não, porque tá tudo muito arrumadinho. Isso foi na quarta-feira. Na segunda-feira, a única coisa que faltava era o carrinho de bebê. Na segunda-feira anterior, meu padrasto tinha comprado o carrinho. Então só faltava montar o berço, que minha mãe ia montar depois e fazer toda a surpresa para ela, né? Que ia trocar ela de quarto com os meninos, porque o quarto dos meninos era maior. Aí ela falou assim: você quer um refrigerante? Minha mãe perguntou para ela. Ela falou assim: não. Aí a Valícia falou assim: eu quero. Aí ela falou assim: então eu também quero. Aí minha mãe começou a perguntar, né? Você tá grávida? Ela, seu primeiro filho? Ela falou assim: é. E é uma menina que nem a da Valícia. Eu tô de tantos meses que nem a Valícia. Que a Valícia ia completar os 8 meses no sábado, né? Isso foi na quarta. Aí ela falou assim: então vamos. Aí a Valícia foi, trocou de roupa, colocou um vestidinho que ela não tirava do corpo, que era o mais confortável, e foi buscar esse bendito sapato. Aí chegou lá, foi onde aconteceu tudo o que aconteceu. Ou seja, sua mãe viu a sua irmã saindo com a morte. Com a Miriam para buscar um sapato. Com a morte não só da sua irmã, mas inclusive da Caterine. A Miriam, vamos entrar daqui a pouco no como foi tudo, mas a sua mãe está lá, a Caterine não chega, ela liga, não atende, como que fica sabendo de tudo que aconteceu? Foi assim, como era dia das crianças... Além de tudo, dia das crianças, né? No dia 12 de outubro de 2016. 12 de outubro. Você acha que foi um dia escolhido ou foi um dia ao acaso? Olha, eu não sei te falar se foi escolhido ou se foi ao acaso. Porque, assim, Pitangueiras tem muita criança na rua. Aí, o que aconteceu? Quando deu 7 horas da noite, minha mãe foi levar os meninos para andar de trenzinho. Quando a minha mãe chega e viu que a Valícia não tinha chegado, porque na cabeça da minha mãe, a Valícia estava na casa de alguém. Ou na casa da avó, ou na casa de uma amiga. A minha mãe levou os meninos para andar de trenzinho e chegou, era 9 horas da noite, e nada da Valícia. Aí minha mãe esquentou a janta com meu padrasto, que meu padrasto dormia cedo. Esquentou a janta com meu padrasto e foi na casa da sogra dela, que era acho que 2 ou 3 quarteirões. Aí a sogra da minha mãe falou: não, a Valícia não tá aqui, ela só veio aqui de manhã.
pediu para fazer o chá de bebê aqui. Depois eu não vi mais ela. Aí nessa linha do trem, na esquina da casa da minha mãe, tinha um banquinho. Minha mãe ficou sentada nesse banco, esperando ver da onde ela vinha. E ligava para ela, o celular dela desligado. Aí minha mãe, a vizinha da minha mãe subiu e falou assim: "Oi, Ivani, você não tá assistindo novela?" Minha mãe falou assim: "Não, que a Valícia saiu, até agora não voltou. O celular tá desligado e eu quero ver da onde essa menina vai vir com aquela barriga daquele tamanho, uma hora dessa na rua." Isso. E nada dela vir. Minha mãe pegou, chamou o meu padrasto e foram para casa do pai da neném ver se ela estava lá. Ela falou: "Nossa, será que a Valícia foi atrás do Sullivan?" Aí foram lá na casa dele, ela não estava. E voltou embora. Quando foi 11 horas da noite, Beto, eu morava numa casa que era muito ruim sinal de telefone. E é uma cena que eu não esqueço. Eu estava fazendo uma omelete, minha mãe me ligou. E eu achei estranho, porque meu telefone não pegava sinal dentro de casa. Aí minha mãe falou assim: "Liga no celular da Valícia, porque ela saiu, era 5h30 da tarde, até agora não voltou." Eu falei assim: "Tá bom, mãe, eu vou terminar de fazer uma omelete aqui, já ligo. Se eu conseguir falar com ela, eu te retorno." Eu não retornei a ligação para minha mãe, porque o telefone da Valícia não ligava. Aí eu peguei, tava lavando a panela, minha mãe ligando de novo. Eu atendi, eu falei assim: "Eu não falei para você que se ela ligar, se eu conseguisse, eu ia te ligar? Calma." Só que aí minha mãe já não falava. Minha mãe já estava em desespero. Isso era mais ou menos umas 11h10 da noite. Aí eu peguei. Aí meu padrasto pegou o telefone. Falou assim: "Fernanda, vem que a mulher matou a Valícia." Eu: "Como é que é?" Ele: "Vem pra cá." Aí eu lembro que eu liguei para um ex-namorado meu, na época era meu namorado, e ele foi me buscar. E eu sou devota de Nossa Senhora. E foi bem no dia de No Nossa dia Senhora. 12 Eu de tinha uma outubro. imagem, 12 de outubro. Então, eu sempre nas minhas orações, eu falava, né? Minha mãe, obrigado por proteger minha família com seu manto sagrado, por estar com eles quando eu não tô. E eu lembro que eu catava essa imagem, eu chorava, eu falava assim: "Eu pedi tanto para a senhora proteger quem eu amo, que eu joguei a imagem no chão." Só que a nossa fé é tão grande que a imagem não fez eu brincar. Aí meu namorado chegou em casa para me buscar. Tanto é que a gente saiu tão desesperado que o Mas meu você não portão ficou fazia aberto. ideia. A mulher matou a Valícia. Foi isso Só que você falou ouviu. isso. É, foi só Que isso. mulher, você não sabia Aí eu, nada ainda. Você não fazia ideia do que tinha não, 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 acontecido. não. Não sabia. Aí eu peguei e esse meu ex-namorado foi me levar. Só que ele falou assim, antes da gente sair da cidade, ele falou assim: "Eu vou te levar para o hospital, porque você tá muito nervosa." Eu falei para ele assim: "Não vai. Porque se você não me levar para Pitangueiras agora, eu pulo desse carro em movimento." O Calma. carro dele Já tinha tinha tido uma teto, morte, gente. Não precisa, duas, né? Não precisava ter a terceira. Coitada porque da na sua hora do mãe. desespero, Lógico. É. na hora do impacto, do desespero, assim, a Sim. gente não vê. Eu falo que minha mãe, eu avisei minha mãe da entrevista, mas eu acho que ela não vai assistir. Então tem coisas assim que eu vou falar que ela não sabe. Tava os 4 vidros abertos e o teto aberto do carro, porque eu não conseguia respirar. Tanto é que ele me levou numa farmácia para Você medir minha estava em pressão, minha pânico. pressão estava ótima. Eu só estava em pânico, mas a Em minha pressão pânico. estava boa. Quando a gente foi chegando na casa da minha mãe, ele parou o carro. Aí eu falei assim: "Não, por que você está parando? Eu me levo para a delegacia." Minha mãe tá lá na delegacia. Ele falou assim: "Não, olha para você, se recompõe. Como é que você vai chegar assim para acalmar sua mãe nervosa desse jeito?" Aí foi onde eu voltei em mim e cheguei na delegacia. Eu tava tão cega, assim, vamos dizer assim, que a minha mãe tava dentro da delegacia e tinha um pessoal do lado de fora. A minha mãe só falou assim: "Ah, aquela ali é a família perdão da palavra, tá? Da vagabunda." Aí eu chamei minha mãe para fora, a gente conversando, perguntando o que aconteceu. E minha mãe contou que ela foi buscar um sapato que a Lúcia tinha encomendado e não tinha notícia. Como que minha mãe soube da notícia? Quando ela estava sentada no banco, ela voltou da casa do Sullivan, aquela vizinha que tinha passado mais cedo falou assim: "Oi, Ivani, você tá aqui ainda?" Ela falou assim: "Tô." Porque na primeira vez tinha passado muita ambulância e polícia pro rumo do bairro. E elas falaram assim: "Ah, aconteceu alguma coisa." Chama Gustão o bairro, né? Aconteceu alguma coisa no Gustão. Tudo de errado. Tá no Para Gustão. aquele lado era tragédia. Aí essa vizinha ligou para uma outra filha dela que morava nesse bairro. Nisso, minha mãe sentada no banco, 11 e pouco da noite, e meu padrasto em pé no portão.
A mulher falou assim, ligou para a filha dela e a mulher falou assim, o que aconteceu aí no Bustão? A filha dela falou assim, mãe, mataram uma grávida aqui. Nisso a mulher foi derrubando o telefone. A minha mãe falou assim, o que aconteceu? Ela falou assim, Vani, mataram uma grávida no Bustão. A minha mãe só olhou pro meu padrasto e falou assim, você ouviu isso? Falou assim, ouvi. E na época meu padrasto tinha carro, tinha o caminhão da borracharia, só que eles estavam tão assim que eles foram de bicicleta para ver o que tinha acontecido. E um dos policiais que estava lá, também é muito conhecido dali da minha mãe. Minha mãe chegou e falou assim, aí só que assim, já tinha perícia, né? Já tinham retirado, estavam retirando o corpo, tava aquela muvuca de gente. Aí minha mãe chegou nesse policial e falou assim, ó, a minha filha tá grávida e tá sumida, não atende telefone. Aí ele falou assim, ó, essa senhora, pela descrição da senhora, tá? Minha mãe falou a roupa que ela tinha saído, né? Infelizmente é só a filha. E minha mãe, ela não enxerga direito. Então era uma rua escura. E minha mãe sem óculos, ele mostrou uma foto para minha mãe fazer o reconhecimento. Ele falou assim, ó, não posso levar a senhora lá para dentro. Aí minha mãe falou, não, não é minha filha, porque minha filha não tem esse cordão. Só que quando ele foi lá dentro tirar uma foto para minha mãe fazer o reconhecimento, uma moça falou assim, não, quem morreu é a moça que morava aí. Aí foi onde minha mãe respirou, né? Falou, deu graças a Deus. Aí ele repetiu. Ele olha, pela descrição, a senhora olha direito. Porque pela descrição, infelizmente, é a filha da senhora. Aí ele falou, aí ele trouxe o chinelo. A minha mãe fez o reconhecimento, na verdade, pelo chinelo. Nossa. Porque a foto, o corpo da Valícia estava dentro de um tambor. É uns tambor azul Sei. De aquela coisa que às vezes é para Carregam água, às vezes é também para. Sei, eu sei qual é esse tambor azul. Já Porque tem lá em até um Pitangueiras outro se crime usava de. muito. Tem um crime do tambor em São Paulo também, de um garoto que matou a namorada, esboços no tambor, também ficou andando com isso daí. Tem aqui no canal esse caso. É o tambor, eu sei qual que é. Eu vi esse caso. Eu acompanho o seu canal, eu vi esse Ah, caso. que bom, obrigado, não sabia. Aí ele pegou e trouxe o chinelo, foi onde minha mãe fez o reconhecimento. Aí foi quando a minha mãe me ligou. E era nesse momento que ela descobriu que era minha irmã que estava ali, infelizmente. Aí eu fui para Pitangueiras, cheguei lá na delegacia, ainda falei assim pra minha mãe, falei, mãe, tem que avisar, já avisou o Sullivan? Minha mãe falou assim, ainda não. E só uma coisa, Falei, e o pai? nessa hora ainda não se sabia do bebê, não sabia por quê, não sabia como tinha sido, nada. Você sabia que ela estava Não, isso era grávida, na que ela tava... madrugada, isso Você ainda não era fazia quase uma ideia hora da manhã. da história construída que ela estava grávida, nada disso ainda. Não, não. Aí eu peguei e falei assim, mãe, tem que avisar o Sullivan. Aí meu ex-namorado foi embora e meu padrasto chegou. Isso que meu padrasto. Aí eu falei assim, mãe, tem que avisar o pai da Valícia. Minha mãe falou, o pai da Valícia aqui, ele estava do lado da minha mãe, eu não reconheci ele. Porque aquela hora na delegacia eu só via minha mãe. Sim. E as outras pessoas completamente, mesmo sendo conhecidas, eram estranhos para mim. Aí ela falou assim, não, não avisei o Sullivan. Aí eu peguei, meu padrasto chegou, falei, então você fica aqui que eu vou lá chamar o Sullivan. E me levou na casa do pai da neném. Aí eu chamei e tal. Aí ele veio, era uma casinha pequenininha também. Aí eu falei assim, Sullivan, preciso falar com você. Ele falou assim, mas quem é você? Aí ele viu meu padrasto. Ele falou assim, pode entrar aqui. Eu falei, então, não tem outra forma de eu te dar essa notícia, mas eu preciso muito falar com você. Só que até então a gente achou que ele estava sozinho na casa. Aí ele falou assim, eu falei assim, ó, não vou dar rodeios, mas infelizmente mataram a mãe da sua filha e sua filha também veio a óbito, você precisa ir para a delegacia comigo. Aí nisso ele levantou, nós estávamos num sofá assim da sala, ele levantou e foi lá no fundo. Aí tava a namorada dele e um casal de amigos. Eles vieram e falaram assim, a grávida que mataram no Bustão é a Valícia. Ou seja, já estavam sabendo que tinha morrido uma grávida, mas não sabia quem era. Aí ele falou assim, nossa, você tá... Menino, jeito de falar, né? Nossa, você tá me tirando, você tá brincando comigo. Eu, não, Sullivan. Troca de roupa, pega seus documentos e vamos comigo pra delegacia. É porque Aí a a gente filha entrou no dele carro, tinha foi pra morrido, né? Sim, sim. Aí a gente foi pra delegacia, porque tinha que fazer o reconhecimento do corpo mesmo, né? Minha mãe só tinha feito o reconhecimento por foto e pelo chinelo. Falei, minha mãe não vai conseguir ver. E eu, como eu sempre gostei dessa parte de tanatopraxia, eu peguei e falei assim, não, eu faço o reconhecimento do corpo. Aí tá, chegamos na delegacia, minha mãe contando pro Sullivan o que tinha acontecido. Aquele pessoal que tava na esquina da delegacia já tava próximo da minha mãe.
E eu lembrei de uma história que uma pessoa me contou, que o criminoso, ele sempre volta para o local do crime para ver o que ele fez, né? A arte dele. Eu, com a gente conversando assim, e minha mãe não tinha falado meu nome. Minha mãe sempre me chamou de filha. Ela não tinha falado Fernanda. E eu tava conversando com uma mulher, que era cunhada dela. Aí eu peguei e falei assim, então, deixa eu te falar uma coisa. A polícia lacrou a casa? Ele falou assim, não, a casa só tá trancada. Falei, então quer dizer que se ela quiser voltar para pegar roupa, pegar documento, ok, ela pode voltar lá e a casa tá aberta. Aí do nada o cara fala assim, não, Fernanda, ela não vai voltar. Beto, quando eu vi quem era o cara, Quem marido era? dela, eu falei, não é Era o possível. marido dela? Era o marido dela, só que eu conhecia o marido dela, porque eu fui casada com o ex-cunhado dele. Gente, E eu não reconheci o Matheus na hora. Ah, A meu gente morou Deus. tudo na mesma rua, que é quando eu te falei no começo, que a minha amiga falou que eu conhecia ela. Porque a minha amiga falou assim, Putz. Fernanda, a Miriam morava com o Matheus aqui na casa. Esse é o Era marido que dessa casa. também era sustentado pela amante. Isso. Quando eu vi eles, eu falei, gente, eu não acredito. Só que assim, eu guardei pra mim. Por quê? Porque se eu demonstrasse, minha mãe já tava nervosa. Minha mãe ia notar alguma coisa. Eu falei, ah, tá. Então quer dizer que se ela quiser voltar e pegar tudo? Não, ela não vai voltar. Aí tá. Aí eu peguei e falei assim, eu quero uma foto dela, porque antes do sol nascer, a foto dela vai rodar o mundo Ah, inteiro. ela tinha fugido? Ela tinha fugido. Só que no depoimento, ela tinha matado a minha irmã e fugido na hora.